Bem, eu acho que a gente poderia ir dando início e à medida que as pessoas forem chegando, elas vão entrando na sala. Gostaria de dar boas-vindas a todos e agradecer pela presença, né, nesse nosso encontro de hoje, nesse nosso encontro semanal, né, sempre às quartas. Para quem está aqui a primeira vez, a Comunidade de Estudos e Práticas é uma iniciativa do Instituto Nefesh de Ações Sistêmicas e tem como objetivo criar um espaço de diálogo, né, e de temas pertinentes ao nosso desenvolvimento e à nossa expansão de consciência. Eu vou pedir para que vocês desativem o som para não dar interferência. E toda quarta a gente se reúne aqui sempre às 8 da noite, né? Nesse espaço. Boa parte já são terapeutas ou profissionais voltados ao seu próprio desenvolvimento. E nessa noite a gente tem um tema muito pertinente e que envolve não só nós terapeutas que lidamos diariamente com isso, com nossos clientes, mas inclusive para a gente também, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento complexo onde todo mundo está vivendo. E eu fiquei muito feliz e honrada, né, com o aceite do convite que o Dr. Wilson aceitou o nosso convite de estar aqui conosco, né, um profissional tão experiente que está na sua jornada aí há tantos anos, olhando, né, com um olhar ampliado, né, que é o propósito do Instituto, né, ampliando fora da caixa, né, fazendo aí um movimento de olhar para o ser humano de forma integral, né? E Dr. Wilson, muito gentilmente, aceitou nosso convite, né? E isso eu me sinto muito honrada mesmo da sua presença aqui. E acredito que todos, porque é uma partilha muito especial, né? É uma oportunidade que a gente tem de aprender juntos aqui, né? Com uma pessoa que já fez uma trilha, que já está aí nessa jornada há mais tempo e que tem muito a contribuir com o nosso aprendizado. E o Dr. Wilson, todo mundo... Uma maneira fofa de me chamar de velho, né? Ah, vá! Somos todos, né? Aqui na realidade, somos todos. Acho que somos todos da mesma geração, na sua maioria. Com exceção de alguns jovens que estão aqui, mas somos todos da mesma, mas que tem uma jornada, né? Independentemente aí da idade cronológica, às vezes iniciou antes que alguns de nós, né? E por isso mesmo tem muito a nos contribuir. E hoje, com essa temática, né, o medo e a ansiedade, o Dr. Wilson é psiquiatra, psicoterapeuta, neurocientista, tem uma vasta experiência aqui. Eu não vou falar todo o seu currículo, vou deixar que o senhor próprio se apresente, mas muitos de vocês já devem segui-lo, já devem conhecer o trabalho dele, e ele trabalha com aquilo que nós aqui do Instituto também costumamos reforçar, né? Que é trabalhar a alma, né? E desenvolver. E tanto que ele está com um programa agora, que é o Surfando a Pandemia, que está baseado num programa que ele chama Programa de Musculação da Alma. Porque a gente precisa treinar, né? Como tudo nessa vida, a gente precisa treinar e desenvolver a nossa alma, né? Para que ela possa se expandir e reconectar com isso que é mais sagrado em nós, né? Então, todo o processo, toda a cura, todos nós sabemos que está em nós. E o medo e a ansiedade são emoções primárias, todos nós já conhecemos, porém elas são diferentes, né? Elas têm uma ordem emocional, uma carga emocional aí quase que natural, porém elas têm caminhos diferentes.
E o que a gente tem observado é que ela não pode nos paralisar, né? Então, por isso é muito importante a gente conhecer mais profundamente para que a gente possa entender as dinâmicas que ocorrem nessas emoções. E aprendermos a cultivar, né, esse estado de presença que nos ajuda a lidar mais efetivamente com essas emoções do medo e da ansiedade. Ver no aqui e agora são ferramentas fundamentais para a gente trabalhar com a ansiedade e o medo, né? Mas eu vou agora deixar a fala para o Dr. Wilson. A gente vai ter uma fala e depois a gente abre, como sempre, para um bate-papo, para perguntas, né? Para que todo mundo possa contribuir, perguntar e participar ativamente. É um espaço interativo, livre, e estamos todos aqui agora para ouvir com muito carinho e atenção a partilha que o Dr. Wilson preparou para a gente essa noite. Muito bom. Bom, bem grato assim, pela oportunidade, né, pelo convite. É uma honra aqui estar conversando com vocês sobre esse assunto. Bem grato mesmo. E, assim, a primeira coisa que eu penso sobre isso, sobre medo e ansiedade, é a gente contextualizar essas duas emoções no princípio de tudo, no princípio da humanidade. Nós, assim, só estamos vivos hoje aqui por conta de um reflexo. E o que é um reflexo? Um reflexo é aquilo que está diretamente ligado no sistema nervoso autônomo, aquilo que não depende da nossa vontade, aquilo que não depende da nossa emoção. Por exemplo, uma caneta quente, aí de repente eu coloco a mão, eu não vou dizer, isso daqui está a tal temperatura, pode prejudicar o epitélio da minha pele, meus dedos, é melhor eu soltá-la. Não, é uma coisa reflexa, um grito e imediatamente afasto a mão. É um reflexo. Então, nós temos dentro do sistema nervoso parasimpático os reflexos necessários à nossa sobrevivência. E nós só estamos vivos aqui agora por conta do famoso reflexo de luta ou fuga. Nós vamos lembrar que nós surgimos nas savanas africanas, né? Existe controvérsia sobre isso. Há quem diga que o homem surgiu no Piauí, no Nordeste brasileiro, e Ed Guidon, uma antropóloga famosa, defende essa ideia. Bom, mas enfim, o que interessa é que então nós surgimos nas savanas africanas, onde nós tínhamos que usar todo o nosso instinto e a nossa agressividade, consecutivamente o nosso estresse, a nossa ansiedade para atacar uma presa, para nos alimentarmos, ou fugirmos, o reflexo de luta ou fuga, ou fugirmos, então, de um tigre dente de sabre, por exemplo, que estava ali pronto para nos almoçar. Então, esse reflexo ele é um conjunto de substâncias químicas assim que acontecem ligadas numa orquestração assim. Estão me ouvindo ainda? Porque não estou vendo mais imagem nenhuma. Imagino que eu esteja falando, que estejam me ouvindo. Então, porque eu não estou vendo mais ninguém. Eu estou ouvindo. Alguém me deu um sinal. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Sim, está ouvindo também. Beleza. Você está ouvindo. Grato. É Então que vamos tirando nessa. a imagem, ele não corta tanto o som. Boa, entendi. Tá bom. Então, assim, lembrando que esse é um mecanismo do estresse, é uma orquestração assim, bioquímica em que é envolvido a ansiedade e o medo. Sem eles, a gente não estaria vivo hoje aqui. E esse conjunto, ele é um conjunto que é chamado reação de estresse. O estresse é tão importante para a nossa vida quanto o efeito estufa. Assim, como assim? Deixa eu fazer esse paralelo. Assim, o problema não é o efeito estufa.
Porque se não houvesse a refração dos raios do Sol nas partículas em suspensão, o planeta seria muito frio e a vida seria possível como nós a concebemos hoje. Então, o efeito estufa, ele é necessário para a vida, assim como o estresse. O problema não é o efeito estufa, é o aquecimento global. Então, o estresse, por exemplo, ele é fundamental para a nossa defesa. Só que uma vida constante em estresse, imagina, por exemplo, um carro, em determinados momentos da vida, numa outra passagem, nós vamos ter que acelerar esse carro. O contagiro do motor, todo o desgaste do motor, o estresse daquele motor vai aumentar. Mas é porque é necessário, fiz a ultrapassagem com segurança, depois eu volto à velocidade de cruzeiro novamente e tudo volta ao normal. Muito bem, o problema é se eu andar o tempo todo assim com o carro acelerado. Então, o estresse ele é útil. O problema, como o efeito estufa, é quando vira aquecimento global, quando o estresse passa da conta do necessário, quando o medo e a ansiedade deixam de ser apenas metas para uma vida segura e passam a ser uma tormenta, que é o que acontece no mundo atual. Hoje, a gente poderia dizer, tá, hoje eu não tenho que caçar, eu não tenho que fugir para ser caçado. Não, as ameaças continuam. O tigre dente de sabre hoje é o banco, é o supervisor, é o colega de trabalho, é o trânsito, são as dívidas, os boletos. E agora, fundamentalmente, esse estresse adicional, que é a pandemia. Né? Então, vejam vocês, se a ansiedade e o medo estão ligados à defesa, e toda a nossa humanidade está ameaçada, literalmente, com uma pandemia, então é muito natural que até inconscientemente o nosso medo e a nossa ansiedade fique desperta, porque ela detecta perigo. Então, nós temos que fazer um trabalho consciente de controlar esse medo e essa ansiedade que, por si só, por essa característica simples, essa característica real que está acontecendo, simplesmente já aumenta esses dois atributos que originalmente seriam para a nossa defesa. Agora, há de considerar também o tipo de vida que nós estamos levando. Independente da pressão da pandemia, quanto mais natural, nós precisamos fazer essa diferença do que é comum, do que é normal e do que é natural. Que são três palavras que, de uma maneira geral, a gente considera como sinônimo. Isso é comum, isso é normal, isso é natural. Não são sinônimos. Então, comum é o que a grande maioria faz. Normal, o próprio nome já diz, é o que obedece à norma vigente, que é de um grupo que coordena, que manda e que normalmente estão diretamente ligados aos seus interesses. E natural é o que reza a natureza, equânime, equilibrada, justa, perene, né? E constante. Então, assim, nós levamos uma vida cada vez menos natural, cada vez mais comum e talvez até normal, nos distanciando da nossa própria essência. Essa distância da nossa própria essência, esse gap, esse abismo da nossa prática diária, das nossas crenças e da real vocação, da real essência que nós temos, essa distância, com certeza vai nos trazer prejuízos. E esses prejuízos têm aparecido na forma de depressão, na forma de ansiedade, fora do funcional, impactando a memória, impactando a atenção, impactando o nosso trabalho do dia a dia. Mais do que nunca, assim, os números assustam, os números de depressão, inclusive no país, o número de suicídio, pessoas ansiosas. Nós somos o país mais ansioso do mundo e o segundo deprimido, só perdendo para os Estados Unidos. Então, o que está acontecendo com esse sentimento dentro da nossa sociedade? Essa é uma reflexão
que eu faço. E aí vou parar, então, um pouco de falar, e aí acho que já falei o suficiente, para despertar aí o debate e essa contribuição de todos aí. Então, fechando essa parte, pelo menos, assim, aquilo que era natural, aquilo que era essencial para a nossa defesa, hoje passou a ser o veneno, que é o medo e a ansiedade. Ao invés de nos proteger da morte, está nos levando para ela. E uma das razões, é claro que eu não quero ser simplista e dizer que é a única, mas é uma que eu considero importante, é a distância que o homem está levando da sua própria essência, da sua real vocação. É isso aí. Então, estou aberto aí a ouvi-los também. Estou aqui. Ó, seu áudio está fechado. Pronto, agora já ouvi alguém aí. Eu vou pedir para que vocês abram a câmera para que a gente possa abrir aqui o processo de interação e de diálogo e aproveitar, né, a presença do Dr. Wilson para que a gente possa criar esse espaço rico mesmo de debate, né? Ele já lançou aí uma inquietação em nós, trouxe aí um preâmbulo aí para que iniciar essa nossa conversa dessa noite, né? E o principal ponto que ele nos trouxe foi o distanciamento de nós mesmos, né? Como uma essência importante para que a gente possa cultivar aí o equilíbrio, né? Dessas emoções que hoje afligem o mundo todo, né? Alguém gostaria de trazer alguma pergunta ou reflexão? Oi, Rosângela. É assim, breve apresentação, né? É que nem você falou, é o foco mesmo que eu estou vendo, essa questão do afastamento da nossa essência, né? Eu participando de outro evento no final de semana, a gente estava comentando sobre isso, né? Estava sendo apresentado sobre isso. O ser humano hoje se afastando muito daquilo que é sua essência, né? Eu gostaria de comentar, assim, os conflitos que a gente está vivendo, as brigas, as discussões em redes sociais, né? Eu tenho a impressão que o ser humano fica buscando bode expiatório para as frustrações dele, em vez de buscar dentro do seu interior aquilo que ele precisa na vida. Eu não sei o que vocês acham disso, né? Isso é um comentário meu, né? E aí eu queria aproveitar e perguntar como que a gente se aproxima dessa essência. Seria através mesmo da meditação, da oração, da interiorização, né? Aproveitando, por exemplo, essa oportunidade que a gente está tendo para a gente se interiorizar, seria isso mesmo? Olha, eu imagino que sim. Assim, quando eu penso em interiorização, assim, a gente pode, percorrendo a história, a gente pode ver que o homem usou de maneiras criativíssimas para poder fazer isso. Desde plantas e até sacrifícios, jejuns, de tantas maneiras. E haja vista que não deve ter achado uma eficiente, que nós temos várias. Mas eu acredito assim, que a mais simples e mais eficiente dela é o silêncio, é o vazio. O vazio não como escassez, o vazio não como fim, o vazio como um silêncio com a potencialidade da música celestial ali. E porque nós ficamos todo o tempo preenchidos com o barulho da sobrevivência, né? E sequer percebemos quem realmente somos. Ficamos o tempo todo ocupados com termos e com estarmos, e não com aquilo que realmente a gente é. Então, voltar para si é fundamental para a gente pegar o eixo da felicidade novamente. Com pandemia, sem pandemia, com polaridades políticas, sem polaridades políticas. O caminho é achar a verdade, a luz dentro de si mesmo. Nada contra os templos, nada contra os livros, nada contra os mestres. Mas está chegando a época de nós percebermos
que o corpo é um templo, que o mestre fala no silêncio dessa barulheira mental que a gente tem. E que o grande livro é a própria mente. Pero hay que lê-la, né? Hay que fazer esse silêncio, esse movimento. E parar de ficar perdendo tempo com a polaridade. E, como você muito bem colocou, assim, procurando bodes expiatórios por um desconforto que, muito mais do que político e material, é espiritual da humanidade. E a solução está dentro de cada um. Não está no presidente A, B ou C, ou na ideologia C, D, H. Eu lo creio. E cultivar esse caminho do meio, né? É o caminho onde a gente pode estar, porque as polaridades existem, né? Nós temos esses dois lados, e eu posso cultivá-la por um caminho do meio sem que uma ou outra tome conta de mim. Nem o lado bonzinho, nem o lado dito ruim, incômodo, raivoso, né? Nós temos todas essas emoções. O que a gente precisa, de fato, é aprender a cultivar esse estado de presença e a cultivar esse silêncio que o Dr. Wilson falou, né? Quando a gente libera e deixa esse vazio nos preencher, a gente se preenche do todo, da beleza do todo, né? Então, o caminho do meio, como já dizia Buda, como todos os outros líderes aí, religiosos, sempre nos recomendam, é fundamental para esse estado de quietude, né, da mente, e para que a gente possa viver o aqui e agora. Então, deixa eu falar um pouco de novo, peço desculpa, sobre o aqui e o agora. Porque sim, assim, esse sentimento da presença, de estar presente, nós não vamos ter condição de administrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É somente com a presença que a gente pode fazer isso. A grande maioria de nós hoje está preocupado, né, ocupado previamente com alguma situação que não aconteceu, ou pior do que isso, é pós-ocupado, ocupado com alguma coisa que já aconteceu. E quando que é óbvio que a nossa única possibilidade de intervenção na vida é no presente. E se ficarmos no presente, no aqui e no agora, nós vamos ter a capacidade de pensarmos e não termos pensamento. Que a grande maioria de nós tem pensamentos. Assim, que ideias que não são nossas, que sequer concordamos. E que ficamos criando como um ninho de chupim, que colocaram um ovo para a gente criar. E quando a gente pensa que é uma atitude ativa, só é possível pensar se estivermos presentes. E quando nós pensamos, podemos mudar o mundo, como aconteceu na história, no mínimo o nosso próprio mundo. Então, a presença no aqui e no agora, e estamos incumbidos da principal tarefa, que é administrarmos os nossos próprios pensamentos. Porque ninguém pode fazer isso por nós. E a notícia é que estamos, independente da nossa crença, eternamente condenados ou premiados a viver na nossa própria companhia. Se isso é verdade, e se só nós podemos administrar os nossos pensamentos, é aqui e agora que devemos fazer isso. A propósito da natureza, estão me ouvindo aí? Sim. Eu estou ouvindo. Legal. Então, a provocação da natureza me remete a trazer a atenção para os 5 sentidos. Então, essa provocação de como eu me conecto comigo. E aí, eu me recordo que nós temos o pior dos 5 sentidos se comparando com os nossos irmãos ancestrais ou animais. Então, a gente enxerga pior do que os animais, a gente escuta pior do que os animais, a gente saboreia pior do que os animais, o nosso tato, o nosso faro é pior do que os animais, porque nós temos o maior cérebro, né, que foi necessário, óbvio, para o processo todo. Mas as reflexões que eu faço nesse momento é nessa direção de retornar a atenção
para eu lembrar dos 5 sentidos, complementando essa dinâmica de estar no aqui e no agora. Uma das ferramentas práticas de se fazer isso é, quando eu for beber água, eu mastigar a água. Quando eu for olhar para alguma coisa, eu realmente lembrar que eu tenho olhos, que dá significado àquilo que vejo. Então, é um pouco das ferramentas que eu acredito que a gente pode fazer uso, que o professor falou para a gente aí, a atenção àquilo que está aqui comigo. O que está comigo? Além do meu pensamento, que o pensamento fica meio bagunçado, sofre interferência do meio, uma loucura. Mas tem uma coisa que está comigo o tempo todo, que é essa capacidade de me conectar com os 5 sentidos. Seria o que eu poderia contribuir aí com vocês nesse Muito bom, isso aí. Eu tenho uma prática aqui com os meus pacientes, que tudo começa pelo aprender a ficar presente. E aí, toda vez que entra no banheiro fazendo alguma coisa. Vou fazer higiene bucal. Detalhe do fio dental, o sabor do fio dental, a cor dele, como é que eu passo de dentro para de esquerda para direita, de cima para baixo, e assim todas as atividades, inclusive o cocô, assim, que é claro que não entra o sabor aí, mas entra o cheiro, entra o tato, dá uma olhada. Ele é um índice de saúde, aquilo ali, se ele está precisando de mais fibra, de mais água, enfim. Então, da gente exercitar isso quando está no banheiro e também quando está bebendo água. Como você colocou, né? Era uma frase de Gandhi, que a gente deveria mastigar os líquidos e beber os sólidos. Então, quando beber a água, ir contando os goles e exercitando a presença. Porque o cérebro foi feito para a gente ficar no automático, que é um modo de economia de energia, fazendo as coisas tudo no automático. E isso deixa de ser criativo. Então, pô, excelente dica essa daí. Beleza. Falo demais, quero ouvir mais agora. Teve uma pergunta de uma pessoa, se eu não me engano, acho que é a Ana Clara, que eu vi agora há pouco aí, e aí eu vou aproveitar o gancho na pergunta dela, se ela quiser falar, né? Como eu explicar isso para uma pessoa jovem, para uma pessoa, vamos supor, para um adolescente, eu pego lá meu caso de filha, vai. Como é que eu vou explicar sobre essa questão da importância de meditação? Uma coisa que eu já faço, já faz algum tempinho. Mas como é que eu vou explicar para uma pessoa jovem que ela tem que acalmar, que ela tem que refletir, que ela tem que fazer uma oração, fazer uma meditação, que ela tem que se interiorizar para poder descobrir as coisas importantes na vida, né? Por exemplo, aquela idade que você vai buscar um propósito, vai querer estudar um curso mais profundo, uma faculdade, né? Como é difícil isso, né? Era isso que eu queria comentar. Eu acho que nós cometemos uma grande injustiça com a adolescência, que é o momento em que nós não sabemos o que somos e temos que definir o que vamos ser para o resto da vida. Por exemplo, escolher uma profissão. Por exemplo, definir a sexualidade, né? Por exemplo, definir a sua vida como saindo do ninho. E é um momento mesmo muito delicado. Eu, assim, acredito que quanto mais simples for a linguagem, melhor é a comunicação. Uma linguagem simples, ela não significa que é simplória ou que ela é simplista. Ela é simples. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, com um adolescente ou com uma criança, e principalmente se eu vou tocar em assuntos, por exemplo, delicados, como a questão da espiritualidade, eu evito. Então, se eu for falar sobre, por exemplo, a necessidade de uma meditação para um adolescente, eu vou entrar com o argumento do silêncio da mente e de como a mente de um adolescente é muito barulhenta, naturalmente. E que ele, através do silêncio, ele vai poder examinar cada pensamento com mais profundidade. Eu entraria num argumento por aí, porque o adolescente, por si só, ele já tem aquilo que a gente chama de comportamento polar, né? Eu me lembro de uma história de um adolescente que comprou uma camiseta e achou linda a camiseta. E aí chegou para o balconista e disse, olha, eu adorei essa camiseta. Agora é o seguinte, se eu levar para cá, posso trocar?
porque se a minha mãe gostou, tem alguma coisa errada na camiseta. Eu não posso gostar. Isso é o comportamento polar. Então, é só dizer para o adolescente que ele não pode, ou que ele deve, para ele não querer e para ele poder fazer, querer fazer. Então, é preciso entrar dentro de um conteúdo, de uma linguagem simples. O conteúdo é de quem fala, a forma tem que ser de quem ouve. Então, eu jamais começaria falando de Deus, de espiritualidade, de anjos, porque para muitos adolescentes isso é conversa de capeta, né? Eles detestam esse negócio. Mas isso é o que eu acho. Eu gostaria de ouvir o que outros acham. Doutor, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, Eu estou ouvindo. Sim. Então, eu trabalho numa escola e por muitas vezes a gente tem que estar socorrendo adolescentes com crise de pânico. E naquelas crises assim de cair no chão, de faltar o ar, de estar passando mal mesmo, de ter que chamar SAMU e tudo mais, né? Como o senhor procederia num momento desse? Então, bom, primeira coisa é a gente, porque tem muita gente que tem um pouco de dificuldade de lidar com uma crise de ansiedade ou com uma crise de depressão, especialmente se não tem nenhum problema palpável. Então, primeiro a gente precisa entender que uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, que é o caso de uma crise de pânico, é uma coisa muito séria. Uma das descrições que se faz é uma sensação de morte iminente. Você imagina uma pessoa que está imaginando que vai morrer daqui a pouco. Se dá para dizer para ela, calma, não vai acontecer nada. Assim, é muito difícil ela se render a um argumento lógico. Então, a primeira coisa é assim, procurar estabilizar, se não tem nenhuma medicação para se fazer, nada, o primeiro recurso é procurar estabilizar a respiração. Então, de alguma maneira, chamar a pessoa, a atenção dela, para agora vamos respirar comigo. E vai chorando, vai gritando, mas respira comigo. Porque essa respiração lenta e profunda, ela, exatamente por conta daquele mecanismo de luta ou fuga, né, ela vai avisar todos os sistemas que o tigre dente de sabre foi embora. Isto é, que toda aquela carga bioquímica de adrenalina, de cortisol, que está mobilizando todas aquelas reações, pela respiração aquilo começa a acalmar. Isso a gente conhece que não faz muito tempo, chamado de coerência cardíaca. É assim, como se, vamos lá, se como de repente estava todo mundo tocando um Vivaldi. De repente, o violino resolveu tocar uma nona de Beethoven. E aí ele começa a puxar, aí um instrumento começa a olhar para o outro e a música vai mudando de uma muito alegre para um lento, monotropo, sei lá, uma música mais lenta. Tudo isso é feito bioquimicamente. A respiração, olha que interessante, ela é um agente duplo. Ela tanto faz parte do sistema nervoso autônomo, isto é, a gente sempre respirou e nem percebia que estava respirando, dormindo, como respira do jeito que quer. Então, se eu conseguir, para um adolescente, para um jovem, ou para qualquer um, numa crise de ansiedade, fazer com que ele consiga, pelo menos, ir junto comigo e controlando a respiração, rapidamente aquilo vai passar. Aquela ansiedade vai passar. Por incrível que pareça, assim, se a pessoa faz a respiração certa, é mais rápido respirar do que tomar um Rivotril. Porque ele funciona bioquimicamente também. Então, eu faria isso. Porque não adianta muito contra-argumentar. É acolher e procurar, através da respiração, e buscando a calma. E acolher. Contrapor e contra-argumentar, nessa hora, não refresca muito. Doutora, eu tenho uma pergunta. Obrigada. Como é a sua conduta médica quando aparece no seu consultório
alguém que já recebeu ou que vem trabalhando algum diagnóstico de ansiedade, do distúrbio de ansiedade ou depressão ou mesmo de síndrome do pânico? Qual que é a sua metodologia? Qual que é a sua conduta médica e humana na tratativa? Então, é o seguinte. Bom, primeiro, eu tomo muito cuidado com o rótulo, com o carimbo, com o CID. Ele é necessário, é importante um bom diagnóstico, porque ele não vai fazer com que você invente a roda, você já vai buscar caminho que outros já trilharam, caminhos que deu certo. É importante um diagnóstico. Mas hoje em dia, o diagnóstico ele funciona muito como um rótulo, como uma etiqueta. Então, o que importa é o que o meu paciente está sentindo, qual é o sofrimento dele, qual é a dor dele, qual é o número daquele diagnóstico. Para mim, não importa. Então, eu parto do princípio que nós somos uma tríade, assim, simplificando: corpo, mente e espírito. Quando uma pessoa chega com um transtorno mental, quase sempre ela vem com esses 3 corpos comprometidos, essas 3 instâncias: o corpo físico, a mente, que foi o motivo da queixa, e quase sempre o espírito está comprometido. Porque nós vivemos amalgamados, essa tríade é só para ser mais didático, mas enquanto nós estamos encarnados, elas estão muito juntas. Então, eu sempre levo em aspecto essa tríade. Sobre o aspecto assim, do corpo, muitas vezes é necessário que a gente entre com algum medicamento. Porém, eu sempre coloco para os meus pacientes da responsabilidade de usar o medicamento. Porque não existe medicamento fraco. Existe medicamento bem indicado, na dosagem certa, pelo tempo adequado. E ele tem uma corresponsabilidade em usar aquele medicamento. Não é apenas ir tomando o remédio porque o médico mandou. Eu explico para ele quais são os efeitos colaterais, quais os riscos que tem e como ele deve usar. E dou uma série de outros exercícios que não tem a ver com medicamento para ele poder conquistar esses efeitos, que a gente possa tirar a medicação e ficar só com esses recursos internos. Então, eu vou cuidar da parte física, vou cuidar da parte psicológica, dando essas para ele. E a parte espiritual, eu vou procurar respeitar o sistema de crença que a pessoa tem e, dentro do sistema de crença dela, procurar ajudar ela a orientar para cuidar dessa parte, especialmente nesse quesito depressão e ansiedade. Boa noite. Boa noite. Não estou ouvindo. Rose? Oh, Rose, agora comecei a ouvir. Rose. Não estou ouvindo. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Não ouviu? Está ouvindo agora? Agora sim. Agora estou ouvindo. Estou ouvindo, mas... Está ouvindo? Agora sim, O que Rose. falar? E como? Qual? Oi? Você pode repetir novamente? Está ouvindo? Rose. Voltou, mas eu não estou conseguindo. Pode Não tá repetir, que eu não consegui ouvir. O que falar para uma pessoa que já tentou o suicídio, um cliente, e pensa ainda em suicídio? Eita! Está aí uma pergunta que gostaria eu de ter uma resposta que resolvesse esse problema. Isso é uma coisa que me ocupa muito. Uhum. Eu tenho, até num lugar onde eu trabalho, eu tenho um grupo de adolescentes que já tiveram tentativa de suicídio ou que se mutilam. É daquilo que fazer. Isso é bom também. Então, tipo de aprendizado. Uma das coisas que eu aprendi do que não fazer é querer exportar o
o meu código de vida, o meu código de valor para o outro. Não funciona. Não funciona. O código dele é dele. Se ele quis se matar, é porque existe toda uma história por trás daquilo. E não é a minha história, não tem nada a ver com a história, com aquela história. Então, eu tenho que abandonar a minha história e procurar mergulhar na história do outro e procurar entender com os olhos, ver com os olhos dele, ouvir com os ouvidos dele, sentir com o coração dele, para poder, só depois disso estar muito claro para mim, eu poder ter algum caminho, alguma possibilidade de caminho aonde agir. Então, primeiro eu tenho que saber aonde ele está, qual é o mapa mental dele, o que é dor para ele, o que é morte para ele, o que é pai, o que é mãe, o que é abandono. Não é o que isso significa para mim. Certo. Só depois de entender muito bem isso é que eu vou ter alguma ideia e o resto é continência. 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 E procurar empatia. Nem sempre a gente já teve uma experiência parecida na nossa vida para poder entender. Né? Assim, pô, eu nunca tentei me matar, mas a gente pode imaginar como é que o outro que passou, pelas coisas que ele passou, como é que ele poderia estar se sentindo para fazer aquilo. Isso ajuda bem. Então, a princípio, abandonar o nosso código de referência e mergulhar no código de referência do outro. E poder ali ver o que falar. Mas não tem uma fórmula, não. Não tem. Se tivesse, a gente já usava, né? Isso. Ele fala sempre de um vazio tão imenso, né? Quando tive a oportunidade, assim, é um vazio tão grande que eu quero pegar a faca e abrir meu peito para ver o que tem dentro. Aí eu, pum, impactei, né? E aí, uma coisa, né? Sim. Uma coisa que a gente precisa entender que são dois sentimentos diferentes. Um é eu não quero mais viver e o outro é eu tenho vontade de morrer. São diferentes, por incrível que pareça. Isso eu aprendi com eles. Assim, vontade de não querer viver mais é muito mais comum. Muitos de nós já teve vontade assim, tinha tantos problemas, tanta encheção de saco que queria dormir e não acordar mais. Diferente daquele que quer se matar. Então, a gente precisa começar a entender essa diferença. E não tem muita regra. Assim, aquele que quer se matar não avisa. Não é assim. Tem uns que avisam e se matam. Tem uns que não avisam e se matam também. Não tem regra. Também. Não tem regra. Então, tem que entender o universo de cada um. E isso não é uma tarefa muito fácil. Especialmente para quem está, às vezes, fechado, né? Está triste, deprimido, tem vergonha de se expor, não quer, se incomoda com isso. Não é fácil, não. Essa é uma tarefa divina, cuidar desse povo. E é interessante... Gratidão. E é interessante o que ele nos traz, que reforça muito um conceito que nós trabalhamos sistemicamente, de olhar para além, né? De olhar o que está por trás daquela emoção, olhar o que tem, qual é o contexto, de onde vem aquele indivíduo, né? Qual a sua origem, para que a gente possa, a partir daí, da observância desse contexto, tentar uma aproximação usando a linguagem mais simples possível para acessá-lo, né? Sem dar rótulos, sem criar rótulos, sem botar em caixas, como na maioria das vezes. Normalmente a gente acaba sendo conduzida para esses lugares, né? Mas esse olhar mais amoroso de entender o contexto de onde o indivíduo vem, e que contexto ele está vivendo naquele momento é fundamental para fazer esse acesso, né? Para essa aproximação, para esse olhar mais, esse olhar para além daquilo que de fato ele apresenta. E entender essas emoções e a origem primária dessas emoções é fundamental para que a gente possa entender o momento presente dele, né? De onde vem esse trauma? De onde vem esse desejo de não viver mais? Né? É só, de fato, um contexto social que eu não estou
mas aqui não me encaixo. É um processo de pertencimento, não se encaixa na família, não se encaixa na sociedade. Precisamos observar, né, para poder saber de que maneira atuar e aproximar. A Mônica traz uma pergunta que é: a ansiedade e o medo necessariamente andam juntos? Por vezes tenho a impressão de que o medo conduz à ansiedade. Isso é real, doutor Wilson? É real, sim, é real. E assim, lembrar daquilo que eu comecei falando no começo. Eles dois estão intimamente ligados a um reflexo, um mecanismo de reflexo. Então, eles estão muito ligados mesmo. E o medo, sem dúvida nenhuma, ele gera ansiedade. Nem sempre a ansiedade gera um medo. Não é raro também. Mas o medo sempre gera uma ansiedade. Só lembrar, assim, nos episódios da nossa vida, na nossa infância, como a nossa imaginação voava quando a gente tinha medo. Criava situações, monstros, alados, com chifres, enfim, conforme a imaginação de cada um, por conta do medo. Ele criava aquela ansiedade, imaginava, a imaginação criava mais medo, mais ansiedade, e virava uma bola de neve. Por isso que é importante, quando a pessoa está nessa bola de neve, ela romper esse ciclo. Porque o medo gera ansiedade, que gera mais medo, que gera mais ansiedade. E detectando que está nesse imbróglio, tem que romper. E torno a dizer, nada melhor do que uma respiração lenta e profunda para acalmar uma mente barulhenta. Então é preciso cortar essa bola de neve. Então está bem ligado mesmo. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei nem como fazer a pergunta assim, mas eu estive pensando assim nessa época agora, né, que a gente está vivendo com criança. Eu tenho uma criança e uma adolescente. Para não gerar esse medo, essa ansiedade, né? Como é que a gente deve conduzir a situação dentro de casa? A gente deve explicar, a gente deve amenizar a situação, a gente deve ser menos exigente. Assim, eu sempre fico na dúvida se eu for muito realista, se eu vou gerar medo e ansiedade demais, e se isso não vai se refletir depois até, né? Quando hoje a gente está dentro de casa, a gente se sente mais protegido. Como vai ser essa saída, né? Dessas crianças, desses adolescentes, enfim? Olha, eu acho assim, tem duas maneiras de responder essa tua pergunta. Uma mais fundamental e outra mais circunstancial. A fundamental, que serve para dar segurança para os nossos filhos, é autoestima. Assim, sempre que é diferente de ficar elogiando quando eles fazem qualquer coisa. Os filhos precisam de limite. É claro que precisa. Aí, de repente, está numa festa, o filho vai e solta um pum. Fala, olha, vocês viram? Ele peidou em Fá. Olha que bonitinho. Isso nada a ver. Tem que corrigir, está errado. Mas não perder a oportunidade de exaltar os acertos. Então, tem um projeto constante, desde que as crianças nascem, de estimular uma boa autoestima. Não é um ego forte. Ego forte já não tem boa autoestima, é outra história, né? Então, de ter uma boa autoestima. Isso vai deixar, em qualquer circunstância, uma firmeza, uma tranquilidade, uma segurança. Ponto. Por isso eu disse, duas maneiras de responder. Uma mais fundamental é essa. A circunstancial, eu acho, é bem isto. Eu acho, é um ponto de vista pessoal, que sempre a verdade é a melhor opção. Só que é o seguinte, a gente tem que embalar essa verdade. A verdade é uma joia. Se eu pegar uma joia, colocar no estilingue e meter na tua testa, vai te ferir. Mas se eu pegar essa joia
colocar numa almofadinha de cetim, uma embalagem bonitinha, e te der de presente, você vai perceber que aquilo é uma joia e vai guardar para o resto da vida. Então, sempre é verdade. Mas o cuidado é da embalagem, na verdade. Nós temos que lembrar a idade que eles têm, o momento que eles estão vivendo, e aí procurar colocar adequado. Mas a verdade, que tem que estar com os 2 pés no chão. Porque todas as crianças que são criadas numa redoma de vidro, depois pagam um preço caríssimo, quando vão ver que o mundo lá fora não é como mamãe e papai tinham me dito que era. Eu falo dessa época mesmo que a gente está vivendo, do corona, né? Porque a gente ficou muito... Eu percebi, assim, no começo, nosso filho tem 8 anos, ficou bem assustado, assim. Então, a tendência dele... Mãe, posso dormir na sua cama? E a gente deixou um tempo, agora ele já está dormindo na dele. Mas a gente deixou... abriu um pouco mais, assim, de acalentar um pouco, porque a situação já estava tão diferente, né, e que a gente não sabia muito como conduzir, né, se deixava muito com medo, se falava ou não. E aí eu fico refletindo sobre a saída, né, esse retorno. Eu sempre penso, como que as crianças vão ser? Todas, né, não só os meus, mas a gente está gerando uma ansiedade nessas crianças, né? Como que a gente deve conduzir essa volta, né? E observar o quê, né? Porque eu acho realmente que é uma coisa que todo mundo está assustado, mas muito mais eles, né? Como se falou, quando a gente é criança, a gente tem mais ansiedade, a gente tem mais medo, né? Assim, acho que ninguém tem essa resposta pronta. Nós vamos aprender com a nossa própria prática, como é que vai ser essa volta. Agora, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, filtrar o nível de informação que as crianças têm. Porque senão elas podem ficar com um medo desnecessário. E o medo, ele baixa a nossa imunidade. Se tem uma coisa que não importa, que não interessa para nós agora, é ter a nossa imunidade baixa. E o medo impacta na nossa imunidade. Então, filtrar as informações e colocar que nos passando por isso e tomar os cuidados que tem que ser tomado. E o que eu acho interessante é aproveitar essa ideia e estimular os nossos filhos, independente da idade que eles tenham, a pensar o que eles acham de tudo isso. Estimulá-los a pensar isso. E ver, e tomar muito cuidado para não exportar, às vezes, sobre o presidente, sobre o outro presidente, sobre aquilo, tomar cuidado para não contaminar a cabeça deles. E estimulá-los a pensar nesse momento, a produzir alguma coisa nesse momento, sem nenhuma exigência, mas só estimulação mesmo, que pode ser bem bom. Beleza. E olha, ninguém tem a resposta certa. Vamos ver. E Fabi, o mais importante, né, e o que ele já trouxe aqui, é essa clareza, né, e lidar com a verdade sem criar traumas nesse diálogo, nessa conversa, né, porque a situação é complexa. Se eu usar da naturalidade e de apresentar esse contexto de uma maneira que não vá gerar um trauma para essa criança ou para esse adolescente, é a melhor maneira. Então, enquanto adultos, nós também precisamos estar atentos com o nosso comportamento dentro de casa, porque como a criança e adolescente, eles vão observar as atitudes dos pais. Se a minha atitude é uma atitude que gera essa tensão e essa ansiedade, obviamente, essa criança também ela vai ser impactada com esse medo, né? Então, entender e agir com clareza e naturalidade diante dessa situação é a melhor forma. Assim, a gente evita gerar esse trauma. Uma coisa que você trouxe, né? Assim, acolher, mas depois dar de volta ao lugar dele, isso é importante, né? Porque senão você cria aí uma série de conflitos depois que vão ser mais difíceis para eles lidarem quando, entre aspas, saírem, né?
para a vida lá fora. Isso mesmo. Se até cachorro pega o nosso jeito, quanto mais os filhos não vão pegar o nosso jeito. Acho que eu estou fazendo certo. Acho que cuidar de nós é fundamental para que a gente possa estar saudável diante do outro, né? Então, se eu não estou saudável, todo o meu sistema também não ficará. Então, eu preciso olhar para isso. isso é muito importante. Alguns anos atrás, é a segunda vez, doutor, que eu escuto essa frase, embalar a verdade. Muito legal. E foi com um psicólogo lá, uns 15 anos atrás. Meu irmão estava com um tumor, com pouca possibilidade de sobreviver nessa cirurgia, e o filho dele, tivemos que levar ele para São Paulo, a gente sou aqui de Feira de Santana, aqui da Bahia. E aí meu sobrinho, todo mundo comentava dentro de casa, né, do medo dele morrer, mas ninguém explicava para ele do pai. Ele perguntava, e meu pai? E ninguém explicava. E aí até a tia, o que é que está acontecendo? Aí resolvemos levar ele no psicólogo, ninguém teve coragem de contar ele, de conversar com ele, como contar isso para ele. E aí o psicólogo sentou com ele, né, embalou essa verdade com muito carinho e falou sobre a morte para ele, né? E dessa possibilidade, né? E aí virou para mim e fez assim, olha, sua tia, a partir de hoje, não vai mentir mais para você. Ninguém. Qualquer coisa você pergunte para ela, né? Fale. Então, ele falou da possibilidade, e aí ele chorou, aí ele fez, mas não se preocupe, que sua tia, seu avô, pessoas da sua família, vai cuidar de você, vai cuidar dos seus irmãos, né? Aí ele parou, fez, agora eu posso dormir. Eu não estava entendendo nada, entendeu? Então, falar da morte, que a gente fala para os nossos filhos, que é falar da vida, do futuro, mas a gente não fala do presente, não fala dos problemas presentes. Então, falar da morte também é importante, né? Conversar com nossos filhos da possibilidade que a gente está aqui agora, né? E se amanhã não estiver, como ele se sentiria? Então, é melhor a gente ouvir dos nossos filhos como ele se sentiria se eu não estivesse mais aqui, né? Eu acho que é importante também falar da vida, mas também falar da morte, que faz parte. Tudo que faz parte, incluir. Né? Faz parte, isso mesmo. Da impermanência, né? Esse é um assunto que quase ninguém gosta de lidar, mas vivemos, né, com esse conceito da impermanência, né? Estamos aqui de passagem e mudando a cada momento, né? Então, a verdade sempre é a melhor forma. E essa embalagem é a forma empática como eu vou me comunicar com o outro. De como eu comunico essa informação, né? Me colocando no lugar do outro. Respeitando esse ambiente, usando a linguagem, que também já foi dita aqui, adequada no contexto correto ao público ao qual a gente vai falar. Se é uma criança, se é um adulto, se é um idoso, né? De que forma essa informação chega, né? Sempre de uma maneira amorosa, mas verdadeira. E quando a gente inclui essa informação, quando a gente inclui a morte, quando a gente inclui o medo, todas essas possibilidades na nossa vida, fica muito mais fácil da gente lidar com isso. Tudo que eu excluo, né? Como vocês todos já conhecem, se agiganta diante da gente. Então, olhar para esta realidade, para essa possibilidade, é a melhor forma da gente conduzir. Sem que isso também não nos paralise, né? Nem sem deixar que esse medo nos paralise. Eu queria, acho que está retrocedendo um pouquinho, uma coisa está me batendo bastante na cabeça. O doutor começou
falando que nós éramos acho que o segundo país em ansiedade, doutor, é isso que o senhor comentou? Na ansiedade é o primeiro, na depressão o segundo, perdendo para os Estados Unidos. Meu Deus, tá complicado, né? Então, eu gostaria de saber se dentro da experiência que o senhor tem, se o senhor consegue visualizar um perfil, principalmente o senhor deve atuar aqui em São Paulo, mas um perfil no brasileiro, mais especificamente talvez aqui no paulistano, né? De uma forma geral. Eu sei que é lógico, cada pessoa tem a sua individualidade, aí cada um vai ter os seus problemas. Mas existe uma tônica? Isso, né? Existe uma tônica em comum em todo mundo, né? E também, assim, como é que nós, grande parte aqui, terapeutas, psicólogos aí, como que nós podemos estar ajudando isso? Entendo que, acho que a grande tônica seja esse afastamento, esse distanciamento da essência, né? Sabemos, mas ele traz alguns perfis, né? Várias coisas tem, mas quais seriam elas que mais aparecem, que mais surgem aí, aspectos que mais surgem nas pessoas, dentro da experiência que o senhor tem? Então, eu acho que assim, uma das coisas, como você bem colocou, né? E aí me lembrei agora que dizia isso, essa Nelson Rodrigues, dizia que toda generalização é burra. Toda vez que a gente generaliza, a gente comete um erro, né? Porque de passar por cima da particularidade de cada fato. Mas tem uma coisa que eu acho que está contribuindo muito para criar um estereótipo do homem distante da sua essência. É o mau uso que ele tem feito da sua tecnologia. E cabe aqui uma reflexão que, por exemplo, se a gente for pegar o avanço tecnológico comparado com o avanço moral, com o avanço espiritual da humanidade, houve uma defasagem muito grande aí. O mesmo ser humano que dirigia uma biga é o mesmo ser humano que dirige hoje um jato supersônico. O aparelho mudou muito, a tecnologia mudou muito, mas o homem não teve um desenvolvimento, o ser humano não teve um desenvolvimento espiritual, moral, como teve tecnológico. Isso criou uma defasagem, isso criou um hiato, isso criou um abismo, né, do homem e sua obra. E isso, por si só, deixou ele meio adoecido. Eu acho que o mau uso que o homem fez da sua tecnologia, da maravilha da tecnologia, por exemplo, hoje aqui, né, nós estamos podendo ter essa conversa graças à tecnologia, mas, assim, o homem acabou utilizando muito mal, o ser humano acabou utilizando muito mal isso. E ele acaba se distanciando da sua essência com isso. Haja visto o tempo que as pessoas passam num aparelho celular hoje. Nós estamos vendo que nós estamos causando uma doença. Assim, nós estamos hoje no isolamento social, que a gente já vivia esse isolamento social de maneira virtual. Vivíamos isolados. Você vai hoje nos ambientes, agora nós não estamos podendo estar em salas cheias, mas assim que voltarmos, vocês vão ver as salas cheias de pessoas sozinhas, isoladas umas das outras. Então, esse perfil tecnológico, eu acredito que seja um dos responsáveis pelo aumento da ansiedade, pela distância nossa da nossa própria essência. Nós ainda não estamos usando a tecnologia para nos aproximar da nossa essência. Claro que tem tecnologia para isso, mas a grande maioria de nós ainda está usando a tecnologia para criar o pensamento acelerado, para criar esse nível de ansiedade dentro de nós, pouca profundidade à nossa essência. Então, sem querer generalizar, mas assim, se eu pudesse pegar alguma tinta comum ao homem mundo de hoje, assim, ao ser humano de hoje e ao que ele está vivendo, eu colocaria isso assim, ao mau uso que ele tem feito da tecnologia, que é fabulosa, maravilhosa. Nada contra a tecnologia. Hoje a gente pode entrar dentro da biblioteca do Louvre, do Museu do Louvre, pode entrar da Sorbonne e ler um livro que está lá dentro, sem sair de casa. Então, mas a gente precisa aprender a adequar melhor o uso dela. É interessante porque ela justifica bem o que tem acontecido com os adolescentes, né?
que são os que mais fazem uso da tecnologia e que se encontram isolados dentro das suas próprias casas já há muito tempo, né? Sem serem vistos pelos próprios pais, sem serem reconhecidos, né? Às vezes até pelos próprios amigos, porque eles ficam nas rodinhas de amigos e cada um no seu celular. Então, eu esperava tudo, menos essa resposta. Obrigada. A Mônica faz uma pergunta aqui, engatilhada nessa da tecnologia, né? Para que o senhor pudesse falar um pouco mais qual é a contribuição das redes sociais no agravamento dos sintomas da ansiedade, né? No público em geral, mas em especial aí os jovens. Tanta coisa boa que as redes sociais poderiam trazer, e elas trazem um lixo desnecessário. Eu, assim, quero contar rapidinho uma história que acho que todos vocês conhecem, uma história socrática sobre as 3 peneiras, que tem tudo a ver com o nosso comportamento mediante as redes sociais. Conta-se lá que um belo dia lá, um discípulo veio correndo para falar com Sócrates e ele já veio com aquela carinha de quem queria falar mal de uma outra pessoa. Aí ela chegou e falou assim: sabe, mestre, sabe o Zé? E já queria falar mal do Zé. Aí Sócrates pegou e falou para ele assim: olha, você já passou essa mensagem que você quer me dar pelas 3 peneiras? Aí o discípulo perguntou: mas que peneiras? Ele falou assim: olha, a primeira peneira é a peneira da verdade. Aquilo que você vai me falar é absolutamente verdade. Se for verdade, passou pela primeira peneira. Se passou pela primeira peneira, se é absolutamente verdade, eu quero que você passe pela segunda peneira, para saber se isso que você vai me trazer é útil, se aquilo que você vai me contar do Zé tem alguma utilidade. Se for verdade e for útil, você passou pela segunda peneira, pela primeira e pela segunda, falta a terceira, que é a peneira da bondade. Aquilo que você vai me contar sobre o Zé é verdadeiro, é útil e é bondoso. Se não for bondoso, eu não quero ouvir. Então, obviamente, o discípulo não contou o que ele queria contar assim, para Sócrates. Se nós praticássemos essa máxima socrática, assim, nas redes sociais, provavelmente a gente pararia na primeira peneira, porque a gente não tem condição de saber se muitas daquelas notícias são verdadeiras. Às vezes, a gente até quase desconfia, quase sabe que elas são falsas. E, no entanto, as pessoas multiplicam isso. Então, depois, seguinte, quantas e quantas pessoas saem escondido pelo anonimato nas suas redes, vão encher o saco dos outros, vão falar mal da pessoa que está produzindo, fazendo um trabalho legal, vão criticar. Então, tem alguma utilidade essa opinião? Tem alguma bondade essa opinião? Porque você ser criticado inteligentemente por uma coisa que você publicou, público ficou. Então, você tem mais a que ouvir. Mas tem pessoas que só querem encher o saco, só querem criticar pela crítica e tudo. E, hoje em dia, essa guerra ideológica colocou os cuidados que a gente devia ter, pelo contrário, as pessoas se utilizando das fake news, das más impressões, das coisas, das polaridades, para colocar cada vez mais distância entre as pessoas. Então, as redes sociais, elas não têm, de uma maneira geral, elas não têm contribuído para semear consciência, semear a concórdia, a alteridade, assim, o serviço público, o serviço um pelo outro. Pelo contrário, tem aumentado essa polaridade. Então, isso é uma coisa que, a mim, foi uma surpresa, porque quando começou essa pandemia, eu falei, enfim, chegou então o tal do fim do mundo, agora nós vamos aprender. E não aprendemos nada até agora, nesses meses. Não aprendemos a cuidar da gente, não aprendemos a cuidar dos outros, não aprendemos a ter respeito. E aí, com tudo que nós estamos passando, ainda estamos uma briga política em cima disso tudo, polarizando ainda mais as pessoas. Então, eu acho que as redes sociais, nesse momento, de uma maneira geral, ela não tem feito um papel agregador para a nossa sociedade, não. De uma maneira geral. Boa noite, doutor Wilson.
Meu nome é Débora. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo e te vendo bem, Débora. Obrigada. Com relação a tudo que já foi falado agora, eu percebo que a ansiedade, ela também está muito relacionada à questão de comunicação, né? De uma maneira geral, a comunicação de uma pessoa com outra, com o mundo, através das tecnologias. Mas o senhor acha, assim, que falta para todo mundo estabelecer uma comunicação consigo mesmo? Por exemplo, eu mesmo sou um exemplo disso. Eu nunca tive problema nenhum, manifestação nenhuma com relação à ansiedade. Nesse período de pandemia, que eu tive que parar, ficar em casa, né, fiquei com mais tempo ocioso, eu comecei a ter sintomas de pânico, né, com palpitações, sempre na hora de dormir eu tinha isso, alteração de frequência respiratória e tal. Mas eu consegui controlar isso a partir do momento que eu comecei a administrar as informações que eu estava recebendo. Porque antes eu achava que era só pelo fato de eu estar em casa sem trabalhar, mas eu estava consumindo informações em excesso sobre o que estava acontecendo no mundo. Criei aquele medo de que aquilo chegasse muito próximo de mim e aí comecei a ter esses sintomas. A partir do momento que eu comecei a filtrar o que eu estava absorvendo de informação, foi que eu vim melhorar, não tive mais sintoma nenhum. Então, se eu acredito que é muito mais viável que nós estabeleçamos uma comunicação consciente com a gente mesmo, que parece que a gente está só preocupado em se comunicar com quem está distante ou com o mundo inteiro, mas não com a gente mesmo. O que o senhor acha disso? Isso aí. O que eu acho, Débora, é que você está absolutamente correta. Eu acho que assim, a raiz, assim, o planeta está doente. A cura é o amor. O amor, ele tem, antes de mais nada, tem que vir com a dimensão pessoal, o amor a si mesmo. Se nós não amarmos a nós mesmos, jamais vamos poder amar o outro. Então, o que acontece é uma falha de comunicação. Assim, isso daria a tese, daria e deu, né, tese de doutorados, vários doutores com essa coisa da comunicação, sendo um problema da humanidade, o problema da comunicação. Eu acredito, e esse é um ponto de vista pessoal, que o erro começa que a comunicação nossa, ela parte do ponto de vista egóico. É sempre eu querendo comunicar o meu universo para o meu universo externo. E não dá certo. A comunicação amorosa, ela parte do ponto de vista de eu compreender o teu universo. Eu abandonar o universo Wilson e querer mergulhar no universo Débora. A comunicação amorosa exige isso. E enquanto nós tivermos com a comunicação egóica, achando que o mundo rodeia em volta do nosso umbigo, nós nunca vamos conseguir nos comunicarmos direito. E o primeiro momento, a primeira possibilidade de eu ter uma comunicação amorosa com você, é eu ter, antes disso, uma comunicação amorosa comigo. Então, o contato comigo mesmo. Se a humanidade conhecesse melhor, cada ser humano conhecesse melhor a si mesmo, seus processos de sentimentos e de pensamento, o mundo não estaria do jeito que está, ele estaria muito melhor. Nós perceberíamos, por exemplo, que é uma ilusão essa separação de Débora e Wilson. Na verdade, isso é uma ilusão. Nós somos todos um. Somos células de um mesmo corpo. E quando nós entendermos isso mesmo, de maneira celular, e agirmos no nosso dia a dia, do que eu fizer pela Débora, estarei fazendo por mim, se eu olhar para a Débora e vê-la como uma célula do mesmo corpo que eu faço parte, como uma irmã absoluta, nós vamos conseguir a cura do planeta. E vamos conseguir sanar os defeitos de comunicação. E eles começam pela comunicação intrapessoal, a gente com a gente mesmo. Toda vez que eu entro num avião, eu me lembro disso. Aí, vai viajar de avião, aí a comissária fala: em caso de despressurização da cabine, cairá uma máscara na sua frente, coloque primeiro você e depois auxilie quem tiver necessidade. Então, a comunicação começa primeiro comigo. Se o homem sai em busca da felicidade
projetando a felicidade no jogador de futebol, no cantor de rock, na menina bonita, na bunda gostosa, empinada, no outro, fora de si, nunca vai atingir. Nunca vai atingir. Ele vai fazer como Schopenhauer, que colocava que os homens modernos corriam atrás de uma carroça, fazer que a carroça andasse, abarrotava a carroça de carga e no lombo do burro colocavam uma vara com uma espiga de milho. Mas vamos correndo atrás de uma coisa que a gente nunca alcança. Então, a solução, concordo com você, Débora, é o homem aprender a se comunicar com Deus dentro dele. E ele vai poder perceber que ele é rodeado de outros deuses. E que, na verdade, somos todos assim, parte de um grande Deus. O grande núcleo aglutinador de Deus. Todos os eus juntos. O núcleo de Deus. Quando a gente entender isso, aí acabou a briga. E ao fazer essa comunicação amorosa, né, conosco, a gente ativa algo muito importante, que é a escuta também. Quando eu comunico comigo mesmo, eu me escuto. E ao me escutar, eu também posso escutar o outro, também de um lugar amoroso. Né? Então, isso é fundamental. Que não pode ser egóico. Porque o egóico eu só escuto a partir do meu ponto de vista. Exatamente. Isso aí. Mas a Débora ainda ia falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer. Foi maravilhosa a sua explicação. E realmente é isso, né? Eu acho que o que falta também para todo mundo é a gente entender que nós somos parte de um todo, né? E só a gente se auxiliando uns aos outros é que tudo vai dar certo. Enquanto isso não acontecer, infelizmente ainda teremos muitas dificuldades para superar os obstáculos que a vida nos impõe, né? Aí. Eu lembrei de uma história lúdica que eu acho muito bonita, que fala a respeito de todos juntos. Diz que um dia, né, Buda resolveu olhar para o inferno e dar uma olhada para ver como é que estava o inferno. Aí ele pegou a vida de uma determinada pessoa e falou: ó, quero ver aquela vida daquela pessoa. E aí a vida era um cara que era muito maldoso, por isso estava lá no inferno. Mas uma vez na vida dele, ele estava caminhando, estava passando uma aranha. Ao invés de ele pisar em cima da aranha, ele resolveu poupar aquela aranha e não matou aquela aranha. Aí Buda se pegou naquele fato e disse: esse cara teve um momento de compaixão. E por esse momento eu também terei compaixão por ele e vou mandar um fio de aranha até o inferno. E imediatamente mandou um fio de aranha que começou a ficar em frente à cara desse cara. Ele olhou aquele fio de aranha, ele pegou, ele viu que o negócio não quebrou, ele começou a subir pelo fio de aranha e começou a sair do inferno. Aí ele começou a perceber que o fio estava vibrando, ele olhou para baixo, ele viu de uma série de outras pessoas que estavam subindo atrás dele por aquele fio. Ele ficou muito bravo, começou a chacoalhar, bater com o pé: sai daí que esse fio é meu, esse fio é meu. O fio rompeu e todo mundo caiu e voltou para o inferno. Ele poderia ter aproveitado esse fio, ter saído e todos os outros saído com ele. Porque essa é a saída do inferno. Todos vamos sair juntos. Não adianta ir sozinho. Vamos ter que estar juntos. Alguma outra Quem mais? Quem mais? Um de cada vez, né? Seguinte, me chamou bastante atenção essa provocação da Débora aí. E o professor falou do ego, né? E o ego é esperto, né? É útil o ego e é esperto, é muito esperto, né?
E eu tenho trabalhado muito esta questão da comunicação. É uma das minhas principais ferramentas de trabalho, é a comunicação. E no meu entendimento, né, existe um truque aí do ego, né, que quando eu aponto na direção do outro, eu esqueço do eu. Né? Então eu costumo dizer que é um julgamento. E eu costumo dizer que existe um discernimento, que é quando eu me incluo na jogada. É como se fosse um contra-truque, o ego. Porque sempre que a gente fala do ego, de algum modo, inclusive em alguns idiomas, não existe essa palavra, e eu e ego é a mesma coisa. Mas na nossa linguagem aqui do português e na nossa consciência, da nossa cultura, tem uma grande diferença. Agora, eu costumo dizer que quando a gente aponta na direção do outro, que é a nossa perspectiva, mas a gente não coloca que é a nossa perspectiva, ou seja, um julgamento, a gente esquece de colocar a partícula mágica eu. Porque quando a gente fala de ego, a gente logo associa o eu. A pessoa é no ponto de vista dela, mas quando ela se expressa, ela não coloca que é a perspectiva dela. Ela não diz eu. Eu vou exemplificar. Eu chego para o professor e digo: professor, você colocou o copo no lugar errado. É a minha perspectiva, mas eu não coloco o eu na linguagem. Porque a provocação da Débora é sobre linguagem, sobre conversa, sobre falar. E foi sabatinado na psique humana do ego. O ego, que todo mundo é egoísta, que é a perspectiva do ser humano, mas não foi ensinado na escola a dizer eu. Inclusive, aquele que diz eu, ele toma um tapa na cabeça porque ele é egoísta. Então, o que eu percebo, né, nos trabalhos que eu faço, é que existe um exercício que pode ser um contratruque para o eu, que é exatamente inserir, contra o ego, melhor dizendo, que é exatamente inserir a partícula eu na frente das palavras. Porque nesse momento há, na minha perspectiva, o efetivo discernimento. Ou seja, eu acho, professor, que o copo foi colocado no lugar inadequado. Eu penso, na minha perspectiva, que o lugar desse copo não é aqui, é acolá. Eu entendo, eu acredito, eu. Então, no trabalho que eu tenho feito e tem funcionado, muito interessante, de exercitar o ser humano a inserir mais a partícula eu na frente das expressões. Nesse momento, ele não ataca o outro. Você, ele, o governo, o planeta, o país, etc, etc. Quando ele se insere, é como se ele se colocasse ali de igual para igual. Discernimento, 2, diálogo, E aí, na minha perspectiva, eu acredito que a gente consegue lidar Faz sentido. Com o ego. Faz sentido, professor? Todo sentido, todo sentido. Porque fica implícito o respeito, né? A própria palavra ponto de vista é deste ponto o que a minha vista vê. Não quer dizer que está vendo todo, é um ponto de vista. Né? Eu acho prudente. E eu tenho a impressão de que quando eu não insiro na linguagem a palavra eu fico mais fraco e eu me separo do outro. Porque se eu digo você, eu te ataquei, primeiramente, eu te ataquei. E aí, se eu te ataquei, eu gero separação. E aí você me ataca de volta. Agora, se eu digo eu acho, eu penso, eu acredito, eu entendo, ou mesmo eu tenho certeza, mas eu estou falando do meu ponto de vista. É que na hora que o mundo vai ensinar comunicação e que a gente fala de ego e que os treinamentos que estão na escola, nos livros todos, esse treinamento não existe, de ensinarem as pessoas a dizerem eu. Porque se eu digo eu fico forte. E aí eu enfrento o medo, eu enfrento o mundo. Positivamente falando, não na separação, não de projetar. Porque se eu digo você, eu projetei, ou eu quero o que é seu. Então você está aí bonitão, tal, e eu falo você,
Ou é algo meu que eu estou projetando lá, ou é algo seu que eu quero para mim, aí me incomoda, né? Então, eu acredito, aí para auxiliar na dinâmica da nossa querida Débora, que foi muito assertiva, né? Muito provocadora, eu fiquei aqui imaginando se eu deveria ou não inserir isso, que é algo que eu tenho trabalhado já há bastante tempo, tenho treinado muita gente nessa dinâmica de exercitar, dizer o eu. Quando eu digo eu incluo o outro, mas a impressão que a gente tem e o que o mundo vendeu é de que é o contrário. Se eu digo eu sou egoísta. Na minha perspectiva, eu acredito que seja exatamente o contrário. Quando eu digo eu me incluo, incluo o outro, eu fico igual ao outro, não gera julgamento, gera discernimento. Miguel, só para colaborar aí, é que essa questão da visão do eu egóico e desse eu respeitoso, inclusivo, é que é a diferença, né? Quando eu me coloco nesse lugar do eu parte, é uma coisa. Quando eu me coloco nesse lugar do eu dissociado do outro, aí sim eu tenho conflito na comunicação. Eu gero esse distanciamento na comunicação. Então, em ambas as perspectivas, na minha opinião, o que vai mudar é a forma. É de que maneira eu insiro esse eu. Né? Na sua perspectiva e no exemplo que você deu, ele é perfeitamente adequado, certo e justo, né? Porque eu estou incluindo, estou trazendo clareza da minha opinião, mas muitas vezes a forma como eu me exponho egoicamente, eu me coloco acima do outro e me separo dele, né? Então tudo é um contexto e está ligado à forma, né, desta comunicação. Alguma outra contribuição? Nós sabemos. Boa noite. Essa questão não é só palavra, tem a Sim, tem a entonação, tem a fisiologia, o corpo fala. De novo, acho que atravessamos Eu acho que eu atravessei o áudio de alguém, fala de alguém. Mas boa noite. Boa noite. Acho que não é uma contribuição, né? É um questionamento mesmo. Eu sou professora aqui na Bahia da rede pública, né, de ensino, a rede pública estadual, e nós verificamos que na escola, ano passado, quase 64% da comunidade estudantil, e a gente tem uma comunidade de até 18 anos de máximo, né, entre 13 e 18 anos. E num processo de escuta com eles dizem, né, da relação, de uma relação familiar, de uma relação muito intrínseca entre o pai e a mãe. Né? As respostas diante do que a gente pode escutar está muito relacionada a isso, essa relação, né, tensa, de conflito, enfim, desamorosa, né, entre o filho, a filha, o pai e a mãe. E aí essa automutilação nos assombra, nos assusta muito, porque ela aparece de forma muito intensa e diversa, né? É um corpo que parece existir para isso, para ser automutilado, para ser machucado. E anos atrás, né, até 2015, 2016, a gente verificava que havia um processo de esconder, né, a automutilação. Eles faziam um processo de esconder que estava se automutilando. Né? Então, eles faziam em partes do corpo que a gente, professor, que os colegas não poderiam ver, visualizar. Né? Na nuca,
na região anal, alguns declararam, né? Entre as pernas, e quando eram em partes mais expostas, né, usa luva e usa sempre as mangas compridas, né? Meninas que faziam, né, automutilavam, então, né, ocular no olho, nos cílios, atrás da orelha. Mas a gente verificou que de 2018, final de 2018 para cá, alguns, não é? Não, parece não se importar ou não querer esconder, né? Eles acabam mostrando, a gente não teve tempo de verificar se isso é um novo comportamento, né, que acontece também em outras escolas, ou se é por conta desse trabalho de escuta, de acolhimento que a gente vem fazendo. Mas o que eu queria saber, de fato, é se essa automutilação, né, ela é uma etapa desse medo, dessa ansiedade, ou não é nada disso, ela vem de um outro processo. Eu queria ouvir do senhor sobre isso, da sua experiência com realidade. Então, assim, a experiência que eu tenho sobre isso, que é um assunto que me interessa, assim, existem dois comportamentos semelhantes com duas motivações bem diferentes. Assim, incomoda muito quando uma pessoa se corta. Então, alguns adolescentes têm utilizado isso como moeda de troca, de agressão para os pais, de troca para conseguir alguma coisa, para chamar a atenção. É um tipo de adolescente. E que é aquele que não faz a menor questão de esconder. E tem um outro que me parece que é o mais comum, que é a maioria, e que a mutilação é uma dor substituta. O que é uma dor substituta? É uma dor conhecida, que eu provoco, e a dor drena a dor que eu não estava suportando interna. Então, eu faço aquilo, por incrível que pareça, para que aquilo me doa menos. O se mutilar é uma atitude contra uma dor muito maior. Ele escolhe aquela dor, né, para poder fugir de uma dor maior. Agora, uma coisa que é relativamente comum, como você muito bem observou, é o conflito das famílias, são famílias conflituosas, né? Nem toda família conflituosa vai produzir um automutilante, mas todo automutilante vem de uma família conflituosa, isso é fato, e quase sempre onde o tema violência é muito comum. É muito comum, porque a violência familiar é muito comum na casa do pobre, do excluído, do negro, mas não é incomum também do rico, que fica escondida a violência familiar. Então, é muito comum em famílias com esse tema de violência ter a automutilação. Mas separando essas duas, uma a de querer comover, manipular, e a outra de medicamento. É um remédio à mutilação. Então, ambas, não quer dizer que uma seja melhor do que a outra, ambas necessitam de uma escuta assim acolhedora, amorosa e empática da vida do outro. E na minha experiência, não é um trabalho de curto prazo, sabe? Não é uma palestra, não é um grupo, é um acompanhamento que faz isso. Porque normalmente, especialmente, você sabe disso, né? Que a professora sabe melhor do que eu. Muitas vezes você encontra ali histórias de vida que dá vontade de levar para casa. Ah, meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa. Então, só o fato de ter uma escuta ativa, que não é aquela escuta do não é uma escuta ativa mesmo, já pode ajudar bem. Já pode ajudar bem. Mas, se você souber como é que lida, me avisa, porque eu estou precisando dessa resposta também. Qual é a melhor maneira de lidar com essas pessoas? A melhor maneira que eu tenho é a escuta e ver se consegue achar. É abandonar as nossas referências e conseguir achar uma referência dentro da vida do outro. Porque é muito difícil para uma pessoa, por exemplo, que nunca passou fome,
entender a realidade de um adolescente que passou fome na infância. Então, é claro, a maneira que esse adolescente vai ter de sentir a vida é diferente da minha filha, é diferente das coisas que eu vivi. Então, eu vou ter que entender isso antes de dar qualquer palpite. Tem que ter, pelo menos, o que pode ser alguém que passou uma fome. Alguém que viu a vida inteira o seu pai bater na sua mãe e não poder fazer nada, porque apanhava também. Quer dizer, então, é delicado. É delicado. E mesmo a conduta comum, em comportamentos comuns, eu destaquei alguns aí, mas cada um merece uma atenção peculiar. E não é fácil, não. Eu admiro a tua profissão, mesmo, de fato. Verdade. Toda profissão tem a sua beleza, tem a sua dor e a sua delícia. Mas o educador é uma profissão nobre, especialmente que educa criança. Isso é um ponto de vista pessoal. Eu acho isso, como disse Miguel. Eu acho isso. É o meu ponto de vista. É desafiosa, são desafios constantes, mas eu escolhi. É uma escolha lúcida e a gente vai também, né? Que legal. O melhor para nós, né? O melhor para mim, o melhor para o outro também. Gratidão pelas suas palavras lúcidas, né, para mim. Que bom, grato também. E essa abordagem, né, que você trouxe, Maura, esse contexto, né, escolar dos mutilados, e que o Dr. Wilson traz, né, as perspectivas de cada um, ou pela manipulação, ou para esconder uma dor maior, né? E aqui, de novo, a gente caiu na escuta. O quão é importante também nós, não só professores, mas os terapeutas que somos, estar com o outro efetivamente, né? Na presença e na escuta, para que ele possa, nesse momento e de maneira contínua, poder expressar essa dor, porque muitas vezes a gente não tem com quem falar, né? E mesmo nas redes sociais, eles conversam em grupos, e fazer um trabalho de acompanhamento junto com um profissional, com um médico e um terapeuta integrativo é muito importante para que ele encontre as duas formas para poder chegar nele, né? Aos caminhos que vão ser trilhados aí por ambos os profissionais para aproximar esse indivíduo dele mesmo, das suas questões, né? Para que ele possa se ouvir. Aí a gente volta lá na fala da Débora, né, da comunicação intrapessoal e da escuta intrapessoal. Sempre observando aí os contextos, né? Escutando o que a Maura estava falando, né, eu acho que assim é uma questão também de mostrar para esses adolescentes que esses pais que não os escutam, que não conversam, que não querem saber de seus problemas e que não há aquela, né, familiaridade, a intimidade sobre o que acontece com cada integrante da família, é também mostrar para esse adolescente como que esses pais vão fazer com eles coisas que eles não sabem fazer. Como que o meu pai, por que o meu pai ou a minha mãe não me escuta se eles não sabem o que significa escutar? Eles também tiveram pais que também não souberam fazer isso com eles. Então não é por maldade que meu pai bebe, bate na minha mãe, a minha mãe não me escuta, meus pais não conversam, nem o meu irmão ou minha irmã mais velha, porque eles também não aprenderam a fazer isso. Então, como é que eles vão fazer e vão ensinar coisas que eles também não sabem? Porque seus avós e seus pais também não ensinaram isso para eles nos seus lares. Então, é tentar mostrar para eles que os pais também são vítimas de alguma forma, né? Porque muitas das vezes isso é cultural.
e a história se repete com eles, né? Mas é olhar para esse pai e para essa mãe como pessoas, né, que estão carentes também de muita coisa, né? É um olhar de amor e tentar fazer esse entendimento, e que porque meu pai e minha mãe não sabem fazer isso comigo e com meus irmãos, é eu olhar para eles diferente e tentar entender tudo isso, né? E não repetir também uma história, mas ir em busca desse conhecimento, se eu não tenho dentro de casa, mas fora, para tentar entender essa dinâmica e não absorver, né? Se tem tanta coisa errada, pelo menos entender tudo aquilo que eu não devo fazer também. É o que eu poderia te dizer, Maura, numa questão de estar tentando dar um norte para esses adolescentes. Boa, boa. Muito boa contribuição. Então, isso importa muito, de fato, né? A gente não colocar pai e mãe nesse lugar, né, de julgamento e dos perversos, né? Os contextos são esses mesmos, ali. Obrigada pelas suas palavras, pela sua colocação. A gente teve coragem, em 2016, e abrimos também um espaço de escuta para os pais, né? Aí foi que a coisa... Verdade. Isso que era essa escuta, né? Está falando de escuta aqui, que tarefa difícil, não é? Sim. Muito difícil. Não é fácil e não é simples, porque parte de uma escuta difícil, como a gente estava falando, dessa comunicação com eu, não é? A partir desse lugar não egóico. E quando a gente fala desses adolescentes, dessas crianças, né? Nesse contexto nosso, é muito difícil eu não colocar o ego na frente quando a minha barriga está vazia, sabe? Quando eu, pai, tive que fazer isso porque foi um dia inteiro, uma vida inteira de disputa, né? Para viver, para comer. Isso aí. Né? Então, é uma tarefa de escuta que exige muita força, né? E muita sensibilidade. Mas foi muito bacana, né? Tem sido muito bacana. E foi através deles, né, dos meninos, que a gente pôde abrir esse espaço de escuta também desses pais. Muitas relações melhoraram. Claro que a gente não conseguiu, né, resolver, não era nossa intenção também dar conta dessas questões, nem estar, né, nas nossas mãos, e depois eu já dizia disso aqui. Mas isso que é poder, não é? Escutar, e como essa escuta é valiosa, porque a gente também teve feedback muito sadios e valorosos, significativos, nisso que é, né? Atenuar os conflitos, melhorar a relação. E alguns adolescentes e jovens, né? Também dizer, mostrarem os braços cicatrizados, né? E as orelhas e as costas. Eu tenho 3 meses que não faço mais, né? E eu consegui retornar para casa. Então, a escuta, ela realmente não é um milagre, não é um milagre, mas é um elemento poderosíssimo para a gente alcançar, né? O outro, aí eu digo, esse alcance aí bem afiado, mas a gente fazer esse alcance de motivar o outro a buscar, né, consigo mesmo esse lugar de cura, né, e de uma vivência mais amorosa e de consciência, né, consigo mesmo. A escuta, ela é poderosa, né, e possamos, cada um de nós, fazer esse exercício e escutarmos mais. Muito bom. E é muito interessante que nós estamos falando muito aqui, né, da comunicação assertiva, da comunicação empática, da escutativa. E aí o que está por trás
né, muitas vezes da comunicação violenta, né, é exatamente esse medo, a ansiedade, né, essa escassez, né, que leva o outro a, por meio da comunicação, a acessar, né, um lugar e agir e se comunicar de maneira violenta com o outro, né? Então, normalmente nesta comunicação por trás está o medo e a ansiedade. E aí gostaria que o professor trouxesse mais contribuições a respeito disso, porque no nosso próximo encontro, inclusive, gente, está sendo muito interessante, porque, e aí se o campo é maravilhoso, porque a nossa próxima quarta a gente vai falar exatamente sobre comunicação assertiva, comunicação empática, né? E o que está por trás dessa comunicação violenta, na maioria das vezes, é esse comportamento ansioso, esse medo, essa escassez, né, da qual a gente está falando hoje. Né? Então, eu gostaria que o professor Wilson trouxesse um pouco dessa reflexão para a gente. Então, eu concordo. Gênero, número e grau. Assim, o sentimento de violência, de agressão, ele é oriundo de uma insegurança. As pessoas seguras têm aquela imagem assim, desgastada até, mas bem ilustrativa, de um campeão de artes marciais que é desafiado por um bêbado no bar e abaixa a cabeça e sai assim, aparentemente humilhado ali. E, na verdade, ele sabe do potencial que ele tem e de que a resposta mais sábia era abaixar a cabeça e ir embora. E que o contrário, que atrás de toda a bravata, atrás de todo falastrão tem uma pessoa insegura, atrás de toda pessoa violenta tem uma pessoa medrosa e quase sempre uma pessoa que sofreu violência também. Se existe uma coisa que contamina é violência. Assim, nem toda pessoa violentada vai ser um violador, vai ser um violentador. Mas toda pessoa que é o violentador foi uma pessoa molestada, violentada. De novo, para não parecer estranho isso. Nem todo mundo que sofre violência vai ser uma pessoa violenta. Mas toda pessoa violenta sofreu violência. É raro que não tenha isso. Se a violência não foi física, ela foi de um outro tipo. Nós temos a tendência de repetir esses esquemas aí. Então, a melhor resposta mediante de uma comunicação violenta é o silêncio, se não há possibilidade de devolver com a outra face. Essa aí é uma ideia cristã que eu acho assim inocente, essa coisa de assim, dar a outra face, como se Jesus gostasse de apanhar. Não, se lhe bater, ele dá uma outra face. Pô, vamos admitir que ele tinha um pouco mais de inteligência do que isso. Dar a outra face era não continuar com aquela comunicação violenta. Dar a outra face da comunicação. Se te vem com raiva, com paciência. Se te vem com agressão, com tolerância. Se te vem com discriminação, com respeito. Dar a outra face da moeda. Então, mediante uma comunicação esquisita, lembrar do frescobol. Normalmente as comunicações são tênis. O que é tênis? Um acha um ponto de vista, um ponto fraco do outro e bate ali. Eu ganhei e você perdeu. O frescobol é a comunicação fluida. A bolinha vem quadrada, eu me esforço para devolver redonda e a brincadeira, o gostoso do jogo é a bolinha não cair e a gente bater mais rápido, mais longe. E quem é que ganha? Todo mundo. E quando perde, quem é que perde? Todo mundo. Então esse é o jogo da comunicação. Jogar o frescobol e não mais o tênis. E para isso tem que sair da referência do ego ali mesmo. Querer ir ao outro, como digo brincando, intuir. Para intuir, assim, a gente usa outra coisa que além da inteligência formal. Intuir. É um movimento que precisa de vontade e decisão. Lembrar que amor não tem a ver com sentimento. Tem a ver com atitude. Amor que tem a ver com sentimento não é amor, é apego, é paixão, sei lá dá outro nome qualquer.
O amor é atitude. Então, nós podemos, sim, amar incondicionalmente. É só começar, é só querer e começar com essa atitude. É isso aí. Em especial, nos amarmos, né? Começar com a gente. Começar com a gente mesmo. Lembrar a lição da aeromoça. Em caso de despressurização da cabine, cairá uma máscara na sua frente. Coloque primeiro em você. Ame-se. E saia distribuindo amor e máscaras para todo mundo. Ame-se mais, né? Isso aí. É isso? Chegamos ao fim? Chegamos às 10 horas. Podemos ficar um pouco mais ou podemos encerrar aqui, mas queria ver se vocês têm alguma outra colocação ou pergunta para que a gente possa trazer aqui para o Dr. Wilson, trazer as nossas contribuições. Porque já chegamos às 10. Aqui às 9 e eu não jantei ainda estou aqui na minha sala. Então nós vamos amorosamente encerrar agora. Para que esse espaço também possa ser, né, comungado, vamos dizer assim, partilhado, para que você tenha a sua refeição também no horário. Eu queria muito agradecer a sua generosidade de estar aqui conosco e da sua forma clara e direta de abordar assuntos tão complexos, né? Que tem sido aí o mote de tantos atendimentos aqui dos terapeutas presentes, né? Todo mundo chega desse lugar do medo, da ansiedade e de forma muito fluida, amorosa, trouxe aí um lugar de atenção e de reforço naquilo que é o mais importante, né? Que é essa escuta amorosa, olhar o contexto, olhar além do que se apresenta aquela informação, como chega, né? De onde que vem, de que cenário vem esse indivíduo, né? Olhar para a família, olhar para esse contexto, para esse sistema. E é interessante e que em nenhum momento na fala, né, trouxe essa abordagem medicamentosa exclusiva, né? Então, como é importante a gente trazer esse olhar, né, das emoções, compreender as emoções. O medicamento ele é importante, mas ele é um componente, né, que tem o seu lugar, mas as emoções elas precisam ser vistas na sua amplitude, né? E só essa escuta e só esse lugar é possível. Então, eu queria abrir agora um espaço para a sua fala final, mas de antemão agradecendo muito a sua presença e de todos aqui, né? Convidando para estar conosco aqui na próxima quarta, mas gostaria de deixar a palavra para que o senhor pudesse fechar para a gente. Bom, puxa vida, que grata surpresa. Assim, se eu soubesse que ia ser tão agradável, assim, teria feito isso antes. Foi bem gostoso, bem agradável as contribuições, assim, as provocações, como disse o Miguel, achei bem legal. E os depoimentos, a história. Ficou pouco tempo, né? Apesar de ter sido bastante, pouco tempo para ouvir a história de cada um. Mas, assim, minhas considerações finais é o seguinte: nós estamos aí mediante de uma grande revolução e à beira de uma grande catástrofe. À beira de uma grande catástrofe e à beira de uma grande festa. Cada um passa na portaria e pega a pulseirinha que quiser. Se quiser encontrar comigo, pega na festa, porque nós estamos mediante uma grande festa de uma transição da consciência humana. E o nosso papel de educadores, de terapeutas, é fundamental para que a gente não se poupe de espalhar consciência,
na medida de que sabemos e acreditamos que estamos fazendo isso da melhor maneira, com a humildade de saber de que o outro é o outro e que tem toda uma lente, um outro universo do outro lado. Mas que, acima de tudo, como estava falando com a Débora naquele momento, que somos todos células de um mesmo corpo. Todo mundo é um só. Se nós estamos doentes, isso é um problema nosso. E a cura está nas nossas mãos, nas nossas atitudes. Então, parabéns a todos nós que escolhemos essa profissão. Educadores e curadores. E educadores curadores. É isso. Foi um prazer estar com vocês. De fato. E convido a voltar sempre que quiser. Vai ser muito bom ter essa partilha conosco. Muito legal. Grato pelo convite. Agradeço a todos e a todas aí por essa oportunidade. Uma boa noite a todos. Gratidão pela presença. Um beijo. Semana que vem a gente está aqui falando sobre comunicação empática e na abordagem terapêutica em especial, né? Então, a gente vai continuar um pouco desse nosso diálogo, né? E espero todos vocês aqui, tá? Uma boa noite a todos. Sigam as páginas do Dr. Wilson, né? O Instituto Hermes de Desenvolvimento Humano, o Instagram Wilson Gonzaga Oficial, né? E para acompanhar a nossa programação aqui do Instituto, o nosso espaço é Criações Sistêmicas, ou o meu, ou Ferreira 15 no Instagram, ou o próprio Instituto Nefesh, Criações Sistêmicas, tá bom? Sejam bem-vindos. Um bom descanso, uma boa noite e nos vemos na próxima quarta. Boa noite a todos. Boa Até a noite. próxima. Boa noite. Beijo, Maura. Sandra, um beijão. Beijo, Maura, Rose, todo mundo. Débora.